curso de especialização na carta aos Romanos, estamos explicando o versículo de número 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito e no evangelho de seu Filho. Então, complementando, meus irmãos, quer servir a Deus, tem que permanecer dentro do evangelho. E o evangelho dentro de você. Não dá para se emancipar do evangelho, inventar religião. Precisa se manter nas fronteiras do evangelho. Depois que o evangelho chegou, você já não é mais Cornélio. Vocês lembram a visão que Cornélio teve? Tem um homem lá em Jope chamado Pedro, que é um evangelista. Manda chamar ele. O anjo não evangelizou Cornélio. E Cornélio teve que passar pela experiência do evangelho. Já era piedoso, já tinha as obras e as esmolas dele, mas não tinha o evangelho. E assim é muita gente por aí afora. Não tem o evangelho, mas quer servir a Deus. Só dá para servir a Deus fora do evangelho, enquanto o evangelho não chega. Chegou o evangelho, vai ter que dar a resposta ao evangelho, porque Deus quer um trabalho cada vez mais aperfeiçoado. Então, Romanos capítulo 1 e o versículo 9 que nós estamos estudando. Vamos aqui para mais uma meditação. O apóstolo Paulo ele fala para nós aqui o seguinte, meus irmãos: porque Deus, a quem sirve em meu espírito no evangelho do seu Filho, me é testemunha. O segredo de ter o testemunho de Deus. Isso aqui, meus irmãos, tem pessoas que não sabem, tem estudantes que de teologia que ainda não sabem, mas precisam saber. Há um segredo em que Deus dê testemunho do seu chamado, do seu ministério, da sua vocação e da sua eleição para a salvação também. E como que se dá esse testemunho, meus irmãos? Primeiro, se dá no Espírito Santo, no homem interior. Deus dá para você alguns sinais do seu chamado, tá bem? Algumas evidências espirituais. Lembre-se que a gente tem que ler o texto inteiro. Então, no espírito humano, você aqui dentro do seu coração, dentro da sua mente, tá bem? Dentro da sua alma, Deus dá testemunho para você aqui dentro. Você é filho de Deus. Você tem um chamado. Você tem uma vocação. Você recebeu um ministério. Você tem um dom. Você tem um talento. Você tem uma obra. Você tem uma missão para cumprir para Deus. Então o Espírito Santo começa a ser o seu pedagogo. E ele vai te dizendo lá dentro. Quem disse isso para nós? O apóstolo João. O apóstolo João falou: vocês não necessitam que ninguém vos ensine, porque a mesma unção vos ensina. Quer dizer o quê? Que o Espírito Santo é o primeiro a dar testemunho no seu coração de que você tem chamado. Não é para servir a Deus em dúvida de fé, tá, irmão e irmã? Não sirva a Deus em dúvida de fé. Você não precisa servir a Deus duvidando em seu coração se a experiência que você tem com o Evangelho é de verdade ou ela é uma farsa. Porque, por incrível que pareça, algumas pessoas chegam para mim de vez em quando e dão testemunho de que estão com dúvida no coração se são ou não batizados no Espírito Santo, se estão ou não salvos, se realmente a Escritura é ou não inspirada por Deus, enfim. Essas dúvidas fazem parte das suas mentes. Mas conforme você vai se aprimorando no Evangelho, na sua comunhão com Deus, o próprio Espírito Santo vai dando testemunho. Esse chamado é seu, esta vocação é sua, esta obra é sua. Sabe aquela expressão que a gente ouvia nos jogos do Brasil? Vai que é tua, Tafarel! Sabe essa expressão? Vai que é tua! Então a gente pode aprimorar ela para nós que servimos a Deus. O Espírito Santo diz para você, ele dá testemunho para você, de que não é você quem está falando. O Senhor Jesus disse: não fiqueis aí preocupados com o que haver de dizer, porque naquela hora vos será dado o que vocês vão dizer, porque não será vós que falareis, e sim o Espírito do vosso Pai é quem dará o testemunho, falará. E isso se aplica, meus irmãos, em sentido amplo para nós. Não sou eu quem tenho habilidade e capacidade para ensinar a igreja do Senhor Jesus, comprada com o sangue dele, habitada pelo Espírito Santo dele. Eu, irmãos, eu sou analfabeto nessas coisas.
Eu também sou que nem aquele homem lá à porta do templo de Jerusalém. Fico com a mão aqui, ó, estendida, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de mim e me dê alguma coisa. Todos os dias eu coloco meu joelho em terra, meus irmãos, e peço ao Senhor, abra os olhos do meu entendimento para que eu possa entender a sua palavra e a sua vontade. Quantas coisas eu não sei, quantas coisas eu não posso, quantas coisas eu não consigo, meus irmãos. Quem é que faz esta obra? É só o Divino Espírito Santo. É Ele quem ensina, é Ele quem unge, é Ele quem capacita, é Ele quem ilumina, é Ele quem vocaciona, é Ele quem chama, é Ele quem envia, é Ele quem fortalece. O Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias para fazer a obra de Deus. Se não fosse todos os dias, Jesus disse, o Espírito Santo vem, dá o dom, vai embora e você se vira. Mas não foi isso que o Cristo disse para nós. O Cristo disse, estará convosco para sempre. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias se busca o Espírito Santo. E ele dá testemunho, dia a dia, da vontade de Deus. Dia a dia. Segundo, meus irmãos, Deus também dá testemunho, tá? A teu respeito, por meio de sinais exteriores. A tua obra, meus irmãos, ela tem duas dimensões, interior e exterior, para que o vosso fruto permaneça, tá bem? Permaneça. Então o que acontece? Você vai começar a trabalhar para Jesus. Aí o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala, veja cada um como edifica sobre este fundamento. Se você vai colocar ouro, prata e pedras preciosas, ou se você vai edificar com madeira, feno e palha. Cada um tem que saber como que vai trabalhar. A semente é a palavra de Deus. Tem um sermão, se você quiser estudar esse sermão, você pode estudar. Sermão, qualquer sermão você pode estudar. Então um sermão chamado Sermão da Palavra de Deus ou Sermão da Sexagésima. Esse sermão foi escrito por um homem chamado Padre Antônio Vieira. Se você tiver paciência de ler o sermão, que é muito extenso, parabéns. Você vai gostar bastante, porque eu recomendo aquilo que eu gostei. Então o que diz o Padre Antônio Vieira no sermão da 60ª semana ou Sermão da Palavra de Deus? Ele diz o seguinte, a semente é a palavra de Deus. E nela não tem defeito nenhum, porque aonde ela caiu, ela brotou. A semente caiu entre as pedras, brotou. Caiu entre espinhos, brotou. Caiu à beira do caminho, brotou. Caiu em terra boa, brotou. A semente é a palavra de Deus, meus irmãos. Sendo a semente a palavra de Deus, o dom de Deus, ele não pode ser revogado. Tem poder por si mesmo. Então o que acontece? O ministério que Deus colocou em você, com o testemunho do Espírito Santo, quando você começar a trabalhar com a ferramenta que Deus te deu, na vocação que Deus te chamou, vai frutificar. Vai frutificar com certeza, meus irmãos. É impossível você trabalhar no Evangelho, com a palavra de Deus, na vocação que Deus te chamou, e isso não aparecer evidentemente como frutos, tá bem? Para que o vosso fruto permaneça. Esta é a vontade do Pai. Toda vara em mim que produz fruto, o Pai limpa, para que produza mais frutos ainda. Os frutos serão exteriores e evidentes. Um testemunho de que você tem um chamado de Deus. Aqui tem o testemunho do Espírito Santo. E agora você começa a trabalhar. Não significa que você não vai se enfrentar intempéries, meus irmãos. Lembre da parábola do semeador. Vai cair à beira do caminho, vai cair entre os pedregais, vai cair lá entre os espinhos, mas vai cair em terra boa também. 75% do trabalho do semeador se perdeu, mas 25% vingou e frutificou até 100 vezes mais. Por isso, meu irmão, não deixe de investir na tua vocação e no seu ministério. Tem um segredo aqui, ó. Deus está dando testemunho de que o que você está fazendo pertence ao reino, tá bem? Você está dentro do reino. Nosso irmão Felipe Alves pergunta, como discernir quando é o Espírito ou a nossa própria razão que fala conosco? Meu irmão, você só tem como discernir isso aí espiritualmente. Só espiritualmente. A alma sabe, tá bem? A alma sabe. E Deus fala conosco também através do nosso raciocínio, da nossa inteligência, da nossa lógica, do nosso pensamento.
Agora você experimenta. O apóstolo João falou, experimente os espíritos para ver se ele vem de Deus. Você vai experimentar. Então eu tenho uma palavra de Deus para dar para você aqui, agora, neste momento. O irmão Felipe fez essa pergunta. Eu estou explicando para vocês. Aí eu estou ouvindo o Espírito Santo dizer para mim, fala para ele de Gideão. Eu vou falar para você de Gideão, vou falar para todos os 11 irmãos que estão aqui, e as irmãs que estão aqui, e aqueles que vão nos acompanhar pelo canal Conhecimento de Fronteira na internet. Vou falar de Gideão. Como saber se é o Espírito ou o raciocínio? Você vai provar os Espíritos. O que fez Gideão? Chegou um Espírito para ele e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas de palavra de elogio, meu irmão, eu estou cheio. Tem muita gente elogiando, mas eu quero saber qual que é o fundamento desse elogio. Mas o anjo chegou para o Gideão e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa força que você livra Israel. Aí o homem estava malhando trigo no lagar. E o Gideão teve uma conversa muito natural com o Espírito que estava conversando com ele. Se o Senhor é conosco, por que estou passando por tudo isso aqui? Olha que eu estou malhando trigo no lagar, rapaz. Aqui era para ter trigo. Aliás, aqui era para ter uva. A gente pisando uva. E eu estou malhando meu trigo aqui nesse lugar. Como que o Senhor é conosco? Se o Senhor é conosco, o que é feito de todas aquelas palavras maravilhosas e profecias e tudo que foi contado a nosso respeito? O que aconteceu? Aí o anjo vai reforçar, vai nessa força, você vai livrar Israel. Aí o Gideão faz prova do Espírito, fala que se o Senhor é comigo, eu vou fazer prova agora mesmo. E que prova que ele fez? A mais absurda possível, meus irmãos. Então, se você, irmão Felipe, ou irmã Erinalva, deixa eu ver aqui, deixa eu dar alguns nomes. Nossa irmã Fabiana, nosso irmão Altair, nosso irmão Marcos. Tem um casal aqui que assina a Assembleia de Deus, né? Nossa irmã Rosa, nossa irmã Rosilane, nossa irmã Vera, nosso irmão Wellington. Se tiver mais alguém aí acompanhando a live, dê um sinal pra gente, tá bem? Sempre tem alguém mais acompanhando aí. Então o que acontece? Deus te chamou, já deu testemunho no Espírito Santo. Sonho, visão, revelação, até profecia. E você ainda tem dúvida de que o seu chamado é de Deus ou que essa orientação vem de Deus. Você vai para a prova. Pode fazer prova? Pode. Provai-me nisto, diz o Senhor. Então, Deus não tem medo de você colocar ele à prova, não. Pode pôr à prova. Deus não se ofende. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que será dado liberalmente, não será lançado em rosto, diz o apóstolo Tiago. Deus não vai lançar em rosto. Ele vê que você está em dúvida da sua vocação e do seu chamado. Então você vai fazer prova. Só que a prova de Gideão, meu irmão, foi pedreira. O homem falou, olha, essa noite vai cair orvalho. Pegou um chumaço de algodão e falou, vai cair orvalho. E vai cair orvalho só no meu algodão. Em volta não vai cair. Se eu chegar aqui amanhã tiver orvalho para tudo quanto é lado, não é de Deus. Não vou seguir. Então, pegou o chumaço de algodão dele e colocou lá. Pronto. Quando foi no dia seguinte que ele foi lá, cadê o chumaço de algodão? Encharcado. Pegou o chumaço, apertou e a água desceu no balde. Se tivesse crido, né, meu? Se tivesse aceitado o primeiro testemunho, não tinha passado por uma pedreira dessa. Mas aí ele falou, mas eu não estou convencido ainda. Porque quando a gente tem dúvida das coisas de Deus, meu irmão, é difícil mesmo para todo mundo. Mas não é difícil para Deus. Muito bem, ele fez a segunda prova. Se o Senhor é comigo mesmo, essa noite vai cair orvalho de novo. E vai cair orvalho em volta tudinho, mas no meu chumaço de algodão não cai uma gota. Eu quero ver se é de Deus. Então se você tiver com dúvida, faz prova. Não deu outra. Lá vai o Gideão no dia seguinte. Quando ele chegar lá, o que aconteceu? Em volta estava tudo molhado, mas o chumaço de algodão dele estava sequinho, meu. Aí não tem para onde correr. Não tem para onde correr e ele teve que ir na casa do pai dele. Quando ele chega na casa do pai dele para contar a novidade, o que tem lá na casa do pai dele? Um poste ídolo. O camarada tinha uma religião de Baal no quintal. E ele teve que cortar o poste ídolo, meu irmão. Teve que enfrentar a religião falsa dentro da própria casa. Olha só. Mas ele era um homem valoroso. Foi lá, sentou o serrote, cortou a árvore, aí veio a turma da cidade. Eu estou aproveitando esse espaço aqui
porque eu recebi essa orientação do Espírito Santo para passar para vocês. Eu acredito que está alcançando o objetivo. A Bíblia diz no livro de Isaías: assim é a palavra que sai da minha boca, não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz, diz a palavra de Deus. Então, está colocando Deus à prova, não tem problema. Só que aí começa a fazer uma limpeza na própria casa, porque a obra é grande. E a obra que Gideão vai fazer é muito grande, meus irmãos. E ele era um homem que ele tinha vacilos de fé, tá? Gideão, ele tinha vacilos de fé. Então, como ele tinha vacilos de fé, chegou lá, cortou o poste ídolo e sacrificou o bezerro que estava sendo preparado, cevado para o sacrifício a Baal. Ele falou para Baal, tá aqui, cortou o poste de Baal e sacrificou o bezerro. Vieram para pegar Gideão de madeira, de pau, bater no homem. Aí o pai de Gideão falou: por que vocês vão bater no meu filho? Deixa Baal tomar conta, não foi Baal que foi ofendido? A partir daí, Gideão começa a ganhar uma liderança. Vai ganhando uma liderança, aí ele faz uma convocação, mais de 30 mil homens seguem Gideão e está tudo beleza, tudo legal. Mas será que Gideão tem fé? Com 30 mil homens, meus irmãos, tem que ter fé. Mais de 30 mil israelitas, isso é um super exército para aquele tempo. Super exército. Aí Deus devolve para Gideão a prova do algodão. Deus devolveu para Gideão, meu. Porque a fé é necessária para a gente fazer a obra de Deus. Sem fé é impossível que você faça qualquer coisa para Deus que o agrade. É impossível. Deus exige a presença da fé no que eu estou fazendo com os irmãos aqui. Deus exige que eu tenha fé na palavra dele, no espírito dele, na presença dele e na vontade dele. E exige de você também. Aí Deus devolveu a prova para o Gideão, para ver se o homem tem fé ou não. Ah, Gideão, tem muita gente com você aqui, rapaz. Mas muita gente. Faz o seguinte, fala para todos aqueles que tiverem o coração fraco que não precisa ficar no exército, não. Pode voltar para casa, para sua esposa, para o seu gado, para o shopping center. Vocês sabem o que é isso, meus irmãos? Deus falar para o pastor, falar para todo mundo que está aqui no culto de domingo aqui, que não é para vir mais, que pode ir para o shopping, pode ir para a praia, pode ir para casa lá no sítio, não precisa mais, assiste todo pela live, não venha mais para a igreja, não precisa mais. É só isso que Deus mandou o Gideão fazer. Manda todo mundo para casa. E a turma estava lá ouvindo o Gideão e resultado, meus irmãos, um punhado foi embora. Milhares e milhares foram embora. O exército dele ficou lá com 10 mil soldados. Aí o Senhor Deus deu a segunda prova para o Gideão. Quantas vezes ele provou Deus? 2, não foi? Então Deus deu a segunda prova para ele, devolveu para ele. Quer dizer, esse negócio de tirar a prova de Deus, meus irmãos, é um negócio assim que é melhor crer logo. Vai crer logo, sabe? Já faz um negócio absurdo, dê o que der, sabe? Faz isso. Aí Deus falou: ainda tem muita gente contigo, Gideão. Manda esse povo beber água no ribeiro. Aí você vai perceber quem que é soldado de verdade e quem é um displicente que bebe água igual cachorro, sabe? Aí pronto. Quantos sobraram? 300. 300 soldados. E cadê o restante da tropa? Tudo foi para casa. Foi dispensado por excesso de contingente. E agora, Gideão, tem fé ou não tem? Então, meus irmãos, a aplicação é essa. Você tem um chamado, tem uma vocação. Então, o segredo de ter o testemunho de Deus. Deus está dando testemunho no Espírito Santo. E o que você faz prospera. Quando você prega, quando você ensina, quando você ora, quando você canta, quando você toca, quando você visita, quando você intercede, quando você contribui. O que você coloca a mão, Deus é contigo e dá sinal. Pode continuar que eu sou contigo. Pode continuar. Agora veio a dúvida, vai para a prova. Provai os espíritos. Deus vai ter que aumentar a sua fé. E para aumentar a sua fé, lá vai Gideão com 300 soldados agora. E agora, vai ou não vai? Quando você tem recurso na mão, é uma coisa. E quando o recurso é parco? E quando o recurso é mínimo? Aí você tem que continuar com a mesma qualidade. Não pode diminuir a qualidade do trabalho que você está fazendo só porque você não tem recurso. Não pode. Senhor, se eu tivesse recurso eu faria melhor, mas é sem recurso mesmo. É sem os meios que você vai fazer. Você vai fazer por fé.
E não pode diminuir a qualidade, meus irmãos. Tem que manter a qualidade, tá bem? Da oração e do louvor. Não é para diminuir. Ah, Senhor, só 3 pessoas? Só 3 pessoas, então eu vou fazer só um esbocinho aqui e vou levar para frente. Irmão, isso é pecado fazer um negócio desse. Porque quantas pessoas tem na Trindade? Tem 1 milhão de pessoas na Trindade? Tem 3 pessoas na Trindade. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, você monta a live e vai fazer o seu trabalho, meu. Você abre o salão da igreja lá, pega o microfone, canta, ora e prega. Vocês têm ideia de quantas vezes eu preguei para 2 pessoas só, meus irmãos? Eu tomei conta de uma igreja por 8 anos. E muitas vezes eu ia para o salão, chegava lá, estava tudo sujo, as cadeiras estavam desorganizadas, os microfones jogados para tudo quanto é canto, banheiro sujo, meu, tava uma baderna. Eu nem parecia salão de igreja. Sabe o que eu fazia? Chegava uma hora antes, ligava a caixa de som, limpava a igreja toda, passava pano, deixava perfumado, limpava o banheiro, meus irmãos, e ficava esperando os irmãos chegar. Sabe quantos chegavam? 2. 2. 2 irmãos chegavam. E com esses 2 irmãos, eu orava, eu cantava, gravava as pregações e pregava para um auditório inteiro, meus irmãos. Um auditório inteiro. Então você não pode diminuir a qualidade do seu serviço porque você não está vendo o povo. Não é para ver o povo, é para ver Deus. A cruz de Jesus era uma cruz solitária, só dele. Ele tinha 11 discípulos, quem ajudou ele é um cara de fora. Você vai estar fazendo a obra de Deus e quem está do seu lado está nem aí do seu lado, só está ali só para receber a glória. Mas na hora do perrengue, vai ter que vir gente de fora para te ajudar. Esses aí são os sinais de que o Senhor Jesus, Ele está te chamando. Está muito difícil, mas você está fazendo. Está muito difícil, mas Deus está dando unção. Você está quase desacreditado, quase jogando a toalha. Mas você não jogou ainda. O Senhor está com você. Então, meus amados irmãos, esta é uma palavra que vem diretamente do Espírito Santo para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Deus dá testemunho da sua obra, tá vendo? Deus dá testemunho, é verdade. Às vezes a gente se desanima, mas o apóstolo Paulo fala, em tudo, sabe? A gente é atribulado, mas a gente é socorrido por Deus. Não desanima não, tá? Tá meio desanimado? Pega e coloca um louvor de fogo, tá, irmão? Tem sapato de fogo aqui nesse lugar. Põe hino de fogo, irmão. Bate palma, entendeu? Profetiza em nome do Senhor Jesus, porque se você colocar alguns hinos melancólicos, você vai ficar um pouco mais desanimado. Então, vai lá, coloca um louvor de adoração, leia hinos, leia a palavra de Deus forte, sabe? Aquele salmo, sabe? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, se fortalece e ora no Espírito Santo. Não fica consultando rede social para ver o que o pessoal está falando, não. Vai consultar o Senhor em oração, tá bom? E aí Deus vai te dar a palavra em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui com o nosso curso de especialização na carta aos Romanos, né? Nós lemos aqui, eu agradeço aos irmãos, tá bem? Glória a Deus e aleluia. Tá um Pentecoste, né? Essa é a maior prova de que fomos escolhidos. Quantas vezes tentamos parar aqui e estamos nós, graças a Deus. Louvado seja o Senhor, fogo na terra, né? Até eu lembrei do Sansão, né? O cara ficou tão afrontado que ele pegou 30 raposas e colocou fogo no rabo da raposa e soltou na seara dos filisteus. É isso que tem que fazer quando estiver desanimado, meu irmão. Pega as raposas e solta lá no terreno do inimigo, meu irmão. Né? Tem que dar. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, da fraqueza aquela turma tirou força, tá? Da fraqueza. Jogou na cova dos leões, sem crise. Se for da vontade de Deus, vira comida de bicho. Se for da vontade de Deus, o bicho vai virar travesseiro e você dorme, que nem cantava a Mara Lima, né? Então é assim, meu. E a gente tem um monte de testemunho de Deus de que o Senhor não desampara. Tem momentos de queda, tem momentos de enfraquecimento, mas o Senhor é conosco, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos aqui fazer uma pequena pausa, tá bem? Em nosso vídeo, e aí nós voltamos para mais uma parte. Deixa eu ver aqui que hora que é, né, meus irmãos? Deixa eu ver, é 10h20. Tem mais uma parte aí.